pediu que eu viesse aqui recepcionar a Luísa Erundina, o que eu faço com muito prazer e alegria, verdadeiramente, e ele não poderia estar porque ele foi uma celebração do seminário, e ele é o bispo referencial dos seminários da Arquidiocese. E aproveito a oportunidade para relembrar que, na verdade, nós assumimos também como uma urgência nossa o trabalho da conscientização política, no diálogo com os políticos aqui na Arquidiocese, particularmente na região de Belém. E me parece, Luísa, que algumas coisas, talvez, da história estão fazendo a gente retomar certos fios de meada que se perderam nessa história cheia de muitos emaranhados e outros percalços, e isso talvez seja uma grande oportunidade para nós, uma retomada firme da discussão sobre as questões políticas da cidade, do Estado, do país, chamar os políticos, conscientizarmos sobre as temáticas políticas, as alternativas políticas. A própria Arquidiocese de São Paulo tem um novo plano pastoral, não é projeto, e o plano propõe que todos formem os seus projetos pastorais. Isso nasça das pequenas comunidades, das paróquias, das pastorais, o que também é uma retomada, de um certo modo, de tudo que a Arquidiocese já viveu também, do melhor da sua vida pastoral. A consulta das comunidades na base, o empenho de todo mundo de suscitar as suas conversas, os seus apanhados, realmente a preocupação daquilo que surge da igreja, onde a igreja é mais servidora, onde a igreja tem a sua presença física, nas pequenas comunidades, nas nossas paróquias. Então é um momento luz. Tomara que ninguém vá ao interruptor apagado, mas é um momento que depende de todos nós. Então a vida da Luísa Erundina aqui, ela é uma grande oportunidade de todo esse processo, e nós nos alegramos com isso, e ela sabe muito bem que sempre na região de Belém ela vai ser bem-vinda. Uma salva de palmas para ela. Quando a gente estava chegando aqui, viu, uma ceguinha, a gente dizia, é impressionante a persistência, a perseverança e a determinação desse povo. Essa casa, esse centro, há décadas, reúne o povo vem, discute seus problemas, reivindica seus direitos, nem sempre consegue bons resultados, ou os resultados que merece, mas o que é importante é a perseverança, a persistência na luta, não desistir nunca. Diz que a luta que se perde é aquela que fica no meio do caminho, aquela que a gente desiste dela. A gente não pode desistir nunca, porque é através dessa persistência, dessa determinação e dessa autoestima, saber que a gente pode, que a gente tem direito, e que se a gente se reúne, se a gente se organiza, se a gente se une, se a gente age coletivamente, com consciência dos direitos e da própria força que se tem coletivamente, as coisas acontecem, em algum momento elas acontecem. Às vezes ela já está acontecendo e a gente não percebe, que são tantos anos, tantas décadas, né, tantos séculos, né, de exclusão, né, de esquecimento dos direitos do povo, que às vezes a gente não consegue sequer perceber as pequenas conquistas que a gente vai conseguindo ao longo da luta, mas que também vai se perdendo no meio do caminho, não por culpa nossa, do povo, da sua vontade de lutar, de conquistar, mas lamentavelmente nem sempre os governantes e aqueles que nos representam
né, estão identificados, estão sintonizados, estão unidos à vontade do povo e aos anseios do povo. Isso é uma caminhada longa e quando a gente tem fé, a gente persevera. E o maior teste nosso da fé é quando a gente persevera na luta e na política. Não tem fé sem política. Uma fé sem política, ela é morta. É como uma fé sem amor, ela é morta, né? Então, esses encontros são bons, não só para quem está nos ouvindo, mas a nós também que estamos vindo aqui para dialogar com vocês, trocar as esperanças e trocar, né, as preocupações, as frustrações, mas muito mais a esperança, porque a esperança é uma energia interna que nos movimenta, nos mobiliza e contagia os outros. Assim como a desesperança, o desalento, o desânimo, né? Sabe, a falta de expectativa, aí nos paralisa, nos coloca para dentro da gente mesmo e a gente termina contagiando, mas contagiando coisa ruim. Contagiando o desânimo, o desalento, a desesperança. E isso paralisa a gente. Eu costumo dizer que o desalento, a desesperança, o desencanto, ele é conservador, ele é reacionário, porque ele coloca a gente numa linha individualista, individual, e sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? A gente vai quando está junto com os outros. E a esperança, não aquela esperança de ficar esperando o trem passar, não é isso. É como o Paulo Freire falava de esperançar. Esperançar é um conceito ativo, dinâmico. Você espera fazendo, agindo, procurando, buscando. Né? É ativo. Por isso que a esperança, ela é de esperançar, ela é revolucionária, porque ela é transformadora. E ela é agregadora, ela agrega. Quando vem alguém junto da gente, né, com ânimo, com alento, né, acreditando, né, chamando, influenciando, isso é uma forma de mudar as pessoas, de mudar nós mesmos, e de mudar a realidade na qual a gente está. Portanto, esses encontros nos colocam muito nessa condição da gente retomar os compromissos, renovar esses compromissos e se sentir apoiada e apoiados pelos outros que sonham os mesmos sonhos e que estão decididos aí às últimas consequências, porque têm fé de agir politicamente para que esses sonhos aconteçam no tempo mais rápido possível. E nunca o sonho se completa plenamente, porque um sonho, para ser sonho, tem que ser muito grande, tem que estar além do nosso tempo de vida pessoal. E por mais que a gente viva, a gente não vive muito, 90 anos, 80 anos, são muitos que chegam lá. Mas mesmo assim é muita vida. Mas se um sonho termina ou se concretiza no tempo de vida da gente, é um sonho pequeno, né? O sonho tem que ser uma coisa tão grande, que a gente não vai alcançá-lo nunca plenamente, mas a gente vai sempre na busca dele e parece que ele vai ficando mais para frente, vai se afastando mais exatamente para nos manter na busca, sonhando, tendo utopia, acreditando. E é isso que nos move e que nos dá exatamente a motivação para a gente estar aqui, para a gente voltar tantas vezes quantas vocês me chamem, porque a gente sabe que aqui tem energia, porque aqui tem fé e tem pessoas cuja fé se expressa, se realiza, se concretiza na política. Bom, vocês me pediram para falar sobre subprefeituras. Foi isso que vocês pediram? Bom, eu achei um tema muito importante, porque não diz respeito apenas a pedaços da cidade onde se realizam as ações de governo. Isso também. Mas a subprefeitura é um conceito que nos reporta, inclusive, a um marco legal, um marco constitucional, que vem desde a Constituição de 88, que é a Constituição mais democrática que esse país já teve. É a Constituição de 88. Por quê? A Constituição de 88 não é só a Constituição cidadã, ela é uma Constituição democrática. Porque o povo esteve junto, construindo aquela carta, escrevendo aquela carta.
Lembra dos plenários que a igreja promovia? A igreja teve um papel fundamental na mobilização do povo para influenciar os constituintes. E os avanços que a Constituição consagrou se devem muito à participação popular. Os que foram lá, apresentaram emendas, pressionaram os constituintes, nem sempre se conseguiu aquilo que se queria de forma plena, mas muita coisa se conquistou, está lá na carta, mas lamentavelmente, mesmo aquilo que se conseguiu escrever, que era demanda popular, que era demanda do povo, nem sempre, não se concretizou muita coisa, porque sequer parte da Constituição foi regulamentada. Tem muita coisa na Constituição que ainda não se regulamentou. Você tem a legislação, né, constitucional e tem a legislação infraconstitucional. A Constituição, a legislação constitucional é aquelas, são as grandes diretrizes, são os grandes princípios, são as grandes metas do plano institucional, do plano legal, do plano formal. Para que ela se concretize, é preciso se fazer a chamada legislação complementar. Complementar aquilo que está escrito em linhas gerais. E complementar é quando você complementa aquilo que falta a um artigo da Constituição. E tudo aquilo que se faz no plano abaixo da Constituição, a gente chama assim de infraconstitucional, legislação infraconstitucional. E aquela Constituição de 88, ela traz, né, claramente, com muita precisão, a dimensão da democracia direta, da democracia participativa. Já no primeiro artigo da Constituição, está escrito lá no parágrafo único, o seguinte, e claramente posto, escrito: todo poder emana do povo, e é em nome dele que o poder é exercido através de representantes eleitos ou diretamente através de uma legislação que defina as regras para que o povo exerça o poder diretamente. Portanto, são duas formas de exercício de poder. O poder pela representação, que é a democracia representativa, e o poder direto, que é a participação direta da população no exercício do poder. Quando eu estiver falando muito complicado e estiver ficando difícil, vocês levantam o braço assim: está muito difícil, eu não estou entendendo. Aí a gente tenta traduzir melhor. Até aí está dando para alcançar? Então, como você disse, ele é o primeiro artigo, parágrafo único, diz: todo poder emana do povo. E esse poder é exercido através de representantes eleitos, né? Ou então, diretamente. Esse poder também pode e deve ser exercido diretamente, né? Diretamente, conforme a legislação definir como se dará essa participação, que é a democracia. A democracia envolve duas dimensões. É como uma medalha que tem duas faces, né? Uma moeda que tem duas faces, né? É a democracia representativa e a democracia direta e participativa. São coisas distintas, embora combinadas entre si. E quando só se exercita a democracia representativa e não se exercita a democracia direta, o que acontece? A democracia representativa fica manca, ela fica sem legitimidade, ela não tem cara do povo. E é o que normalmente fazem os representantes do povo. Não todos, porque são poucos os que estão lá, que foram para lá pelas mãos do povo, que não teve dinheiro comprando voto, ou não teve coisa pior, prometendo coisas depois do mandato. Essa é a representação. E é uma representação meio desequilibrada, né? Porque quando distribuíram, né, o número de representantes por estado, ficam entre os estados que têm o mínimo de deputados, estados muito pequenos, lá do norte, Amapá, e os estados do Nordeste, Piauí, Maranhão, tem 8 é o mínimo. E o máximo é São Paulo, com 70 deputados federais, pensando nos deputados federais. Mas não existe uma proporção, uma proporcionalidade
que dê uma representação condizente, compatível com o número de pessoas, de eleitores e eleitoras, e o número de representantes na Câmara dos Deputados. No Senado é a representação dos estados, é igual. Todo estado tem 3 senadores. Mas na Câmara é desigual. São Paulo tem 70, outros têm menos, outros têm, o mínimo que tem é 8. Mas essa proporção era muito desigual. Já daí, essa representação era desequilibrada. Pior que isso, é que as formas de democracia direta, democracia participativa, não se exercita no Brasil. Embora esteja lá, o artigo 14 da Constituição Federal, consta lá os mecanismos de democracia direta, que é plebiscito, referendo, projeto de lei de iniciativa popular, que até hoje não foram devidamente e completamente regulamentados. Inclusive, tem projetos de lei lá na Câmara, apoiados pela CNBB, pela OAB, por outras entidades da sociedade civil, pressionando o Congresso para regulamentar o artigo 14, que seria o artigo 14 que realizaria, que concretizaria o direito à democracia direta, à democracia participativa, para equilibrar o exercício do poder, com a representação e a democracia direta. Por exemplo, quando a gente faz um projeto de lei de iniciativa popular e entra lá e é votado e é aprovado, está se exercitando a democracia direta. Lembra da ficha suja ou a ficha limpa? Aquilo foi um projeto de lei de iniciativa popular. Teve outro que criou, por exemplo, o Conselho Nacional e o Fundo Nacional de Moradia Popular, que foi o primeiro projeto de lei de iniciativa popular. Não são muitos, a gente conta nos dedos, esses 2 foram os únicos que efetivamente foram resultado de uma mobilização e de uma autoria direta da cidadania, ou seja, dos eleitores nos vários estados. Plebiscito e referendo, o Brasil fez uns 2 ou 3, olhe lá, e mal feitos, com a mídia influenciando a decisão. Lembra do plebiscito sobre desarmamento? Lembra o referendo? Acho que não referendo. E sempre que tem uma crise no Brasil institucional, aí inventam um plebiscito, inventam alguma coisa que não dura muito tempo, o resultado dele. Portanto, o fato é que nós não exercitamos, os brasileiros e brasileiras, normalmente, regularmente, sistematicamente, o exercício o poder que nos é de direito, porque nós somos a fonte do poder. A fonte do poder é o povo. Quem é deputado, quem é senador, quem é presidente da República, governador, prefeito, não é o poder em si, ele é delegado, é um poder delegado. Quem detém o poder, quem tem o poder para delegar ou para exercer diretamente é o povo, que é o soberano. Já ouviram falar na soberania popular? É o soberano. O soberano é o rei, é o imperador, é o poder maior de uma sociedade quando tinha reinado, quando tinha império, No nosso caso, como a democracia, o Estado Democrático de Direito, você tem um povo que é o soberano. Veja bem, não é quem está lá em cima que é o soberano. O soberano é o povo. Quem está lá em cima tem a delegação do poder. Por isso que o poder tem de ser exercido com participação popular. Quanto mais o detentor de um poder, de um mandato, ouvir o povo, auscultar os anseios do povo, consultar o povo, tanto mais esse poder, esse governo é legítimo, porque ele está exercitando um poder que vem de uma fonte que é o povo, e o povo é que é o soberano. Portanto, não faz favor nenhum um governante que consulta um pouco sobre as metas de um plano de governo, sobre a lei orçamentária que é feita todo ano, as prioridades orçamentárias, sobre os investimentos que o país ou que o governo promove em um determinado período daquele governo. Essa prática da democracia direta ela é exercitada nos outros países
mesmo com uma democracia igual à nossa, ou seja, uma democracia inspirada no Estado Democrático de Direito, como os Estados Unidos, como a Europa, os países da Europa, como o Canadá, como os países da Ásia, eles promovem a cada eleição para presidente da República nesses países, pegando o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, ou qualquer outro país da Europa, cada eleição para presidente, para governadores, para prefeitos, tem outros nomes, mas a divisão é essa, é o Estado, né, federativo. O povo também é consultado sobre aquilo que o país está precisando de resolver. Toda eleição, por exemplo, não sei essa última, mas a penúltima, eu não sei quantas nessa última. Nessa última também teve consulta na reeleição do Obama, mas na primeira foram mais de 700 questões que foram objeto de consulta quanto à eleição do Obama. Isso vale para qualquer presidente, toda eleição que tem naquele país. Isso vale também para os estaduais, para os governantes dos estados e para os governantes dos municípios. Ao mesmo tempo que eles votam numa pessoa, né, escolhida entre vários candidatos, também é submetido aos eleitores se determinada questão deve ser resolvida daquela forma. Por exemplo, se o Brasil fosse realmente democrático, não se faria uma obra de uma hidrelétrica, de uma barragem, mudando o curso de um rio, como está se dando lá no mundo daquela obra. Belo Monte. Não se faria nunca uma intervenção daquelas, alterando a vida daquela coletividade, comprometendo a biodiversidade, né, impactando a cultura local, a questão ambiental. Não se faria em país nenhum capitalista como o nosso, né, com a democracia como a nossa, sem que isso fosse objeto de uma consulta no momento em que o governante quisesse promover aquela obra. Não se faria sem uma consulta, mas uma consulta para valer, e eleições secretas. Ao mesmo tempo que se elegendo o presidente, se elege as consultas. A questão, por exemplo, o uso da energia nuclear. O Brasil, né, traz para cá a tecnologia e as usinas mais já obsoletas da Europa, da Alemanha, e o país traz para cá e implanta essas usinas nucleares para produzir energia nuclear, né, sem a garantia, sem a segurança, com os riscos que é uma tecnologia como essa, e o povo nem sabe se tem energia nuclear no Brasil, se tem usina nuclear no Brasil. Tá? E é um risco fantástico que existe. Lembra de Chernobyl, né, lá na Rússia? Né? Então, o Brasil faz isso numa maior, não consulta coisa nenhuma. Esse PAC 1, PAC 2, PAC 3, deve ter coisa boa dos PACs. Mas só o fato de serem intervenções de muito dinheiro, de bilhões e bilhões, né, no país inteiro, em diferentes áreas de atividade, mereceria, vocês não acham, que o povo fosse consultado, fosse bem informado e dizer: eu concordo, isso aí é bom, vai custar tanto, isso vai beneficiar tantos estados ou tantas comunidades, isso não vai trazer consequências negativas para quem ocupa essa área onde esse investimento vai ser feito. Por exemplo, a água do São Francisco, como é o nome? A transposição do Rio São Francisco. Até teve um bispo que fez greve de fome, tentando evitar aquela obra, que não teve muito andamento, mas está gastando dinheiro, tem muito dinheiro lá, plantando as bases daquela obra, levar a água do São Francisco para irrigar o Nordeste, que é uma região e que a água, quando chega lá, já é absorvida, o sol forte, e a água logo vai para o mar, então não absorve. Quando absorve, ela fica salinizada. E é cientista que sabe dessas coisas e diz que a solução para o problema do Nordeste não pode passar pela água, porque o Nordeste não tem água.
e não tem natureza. A natureza do Nordeste, do semiárido, não é uma natureza que convive com a água de forma a preservar a água. Por isso que tem sempre essas tragédias, né, cíclicas, de seca, de fome, de miséria, de morte dos animais. Portanto, veja, uma intervenção no Nordeste, sobretudo a transferência de um curso de água, Rio São Francisco, né, para uma região imensa. E a gente, se fosse para resolver o problema, até que seria bom, mas olha, corre o risco de não ter água no Nordeste e acabar com o Rio São Francisco. Certo? Então, veja bem, nem estou aqui tomando posição a favor ou contra. Eu só estou dizendo que uma intervenção dessa ordem mereceria que o povo estivesse mais informado e decidisse, junto numa consulta popular, em eleições, numa eleição, se tal obra, se tal investimento converia ou não fazer, com as consequências que isso traz, não necessariamente para quem vive hoje, mas para as várias gerações que se sucedem e que é quem vai herdar aquilo que é positivo e aquilo que é negativo de investimentos públicos que são feitos sem os devidos cuidados e sem o conhecimento e adesão da sociedade. Isso não é bem esse tema, mas é o tema que eu quero. Eu entrego isso para dizer que discutir subprefeitura é discutir o método de gestão de um governo. E mais importante do que metas sociais, metas econômicas, metas culturais, metas educacionais, metas de saúde sanitária, mais importante do que as metas, eu diria até mais importante do que a ética pública, ou é tão importante quanto a ética pública, essas metas todas que eu estou examinando, que eu estou lembrando, que eu estou citando, é o método de gestão. Como é que o governante governa? Como é que ele vai gerenciar o bem público, o bem comum, aplicar o dinheiro público? E aí é que a Constituição de 88 também avançou muito, quando ele propõe a descentralização administrativa, o fortalecimento dos municípios. A Constituição de 88 definiu muitas prerrogativas, muitas funções, muito poder para os municípios, só que veio só sob a forma da lei que faz com que o município tenha o poder de decidir determinadas coisas. Porém, por exemplo, a municipalização da educação fundamental, do ensino fundamental, a municipalização da saúde, a municipalização do saneamento básico, a municipalização da assistência social, que antes era tudo concentrado no governo estadual e no governo federal. A Constituição Federal descentralizou o poder do Estado, sobretudo com o poder local, com o poder municipal, com os municípios. Só que os recursos não vieram na mesma medida do volume de poder. Que não é poder. Poder é recurso. Onde é que você vai necessitar o poder? Eu lembrarei só uma coisa. Por exemplo, o bolo orçamentário, o total de recursos que o governo arrecada, né, IPI, né, o ISS, o IPTU, tem os municípios, tem os impostos municipais, os impostos estaduais, o ICMS, né, e tem os impostos federais. O total da arrecadação dos impostos federais e também dos impostos estaduais, o bolo maior fica na União. E a União é uma abstração, né? A União é uma abstração. O Estado também é quase uma abstração. O que é real? É o município. É onde estão as pessoas, onde estão as demandas, onde estão os cidadãos, onde estão os direitos e onde a face do Estado é mais visível. Todo mundo sabe que o prefeito é o prefeito. Todo mundo sabe onde despacha o prefeito ou a prefeita. Todo mundo sabe onde é a prefeitura, onde é a Câmara Municipal.
quem são os vereadores. E mesmo que não tenha acesso fácil ao prefeito, na cidade você consegue saber por onde passa o carro do prefeito, e você janta muito de gente, intercepta passar o carro do prefeito quando ele está nele, e a gente obriga ele a ouvir o povo, ou não faz assim. Ou então a gente vai para da prefeitura, não deixa o prefeito sair sem antes falar com o povo. Já no estado é mais difícil, mais difícil ainda é ir para Brasília para tentar falar com a presidente da República ou com o presidente da República. Portanto, a Constituição de 88 é uma Constituição soberana, cidadã, e reconhece, né, a fonte do poder, o soberano que é o povo. Mas na hora de fazer o formato, o modelo, a organização política administrativa, isso não expressa aquela concepção que está na Constituição Federal. Basta pensar isso. Os recursos ficam concentrados na União. 60% ou mais é a União que fica com ele. O Estado fica com 22, 23, o município fica com 13, 14. E veja bem, a demanda por moradia, a demanda por creche, por escola, por asfalto, onde é que fica? Não é no município? Não é na cidade? Então precisa a presidente da República definir um programa Minha Casa Minha Vida para distribuir entre os municípios, e aí o povo fica só esperando que um dia chegue sua vez, se inscreve no programa, não sabe quando vai ser, se vai ser atendido. Portanto, essa descentralização, ela só está no papel da Constituição. Ela só está no papel de algumas constituições estaduais e algumas leis orgânicas, que é a Constituição Municipal. E aí é que a gente entra na história da subprefeitura. Né? A lei orgânica do município de São Paulo prevê, né, a criação de subprefeituras ou de administrações regionais, que era no tempo, era a administração regional, quando a lei orgânica do município de São Paulo foi sancionada, um ano depois da Constituição Estadual e Federal, previa a divisão administrativa por órgãos regionais, né, para administrar o interesse público daquele pedaço da cidade. Né. E mais, a lei orgânica do município previa a criação de conselhos de representantes eleitos diretamente pelo povo no âmbito de cada subprefeitura ou de cada administração regional, no caso. Portanto, a descentralização não é uma invenção de um prefeito ou uma prefeita boazinha, pretensamente moderna, mas está na lei maior da República e está na lei maior do Estado e do município, que é a divisão política administrativa do município, da cidade. Então, subprefeitura não é benesse, não é favor, não é presente que um governante municipal dá para o povo. Não, é um direito constitucional e é um direito, né, previsto no ordenamento jurídico dos âmbitos federal, estadual e municipal. Bom, como é que isso se dá, ou tem se dado aqui em São Paulo? E aí a gente tem um pouco de história. Eu e o companheiro aí, né, o Rossi, que foi um dos subprefeitos aqui da Moca, foi um administrador regional. Quando a gente assumiu a prefeitura, a construção do município ela foi sancionada no primeiro ano do nosso governo, no final do primeiro ano do nosso governo, né? E ali já existiam as administrações regionais, né? E previa-se que teria que haver uma lei criando subprefeituras e criando os conselhos regionais de representantes regionais. Nosso governo durou de 89 a 92. Em 80 e 90 nós mandamos para a Câmara um projeto de lei com um modelo, né, de organização política administrativa, que era pensado nos seguintes termos. Nós diminuíamos, primeiro, havia 17 secretarias e havia 13
administrações regionais, que era como se fosse subprefeitura, só que tinha a denominação de administração regional. E aí, nós, dentro dos limites da legislação em vigor, a gente transferiu o máximo de poder, de função, de responsabilidade, de autonomia para as administrações regionais. Mas a lei teria que ser aprovada, definindo e executando essa decisão de descentralização. Descentralização administrativa, descentralização política, né? Autonomia mesmo, autonomia política, autonomia administrativa, autonomia orçamentária, autonomia financeira, a não depender de secretarias. As secretarias, qual era o modelo que a gente esboçou num projeto de lei que a Câmara não discutiu, nem muito menos votou, nem muito menos aprovou, nem rejeitou? Né? Por quê? Porque nós não tínhamos maioria na Câmara. Eu governei 4 anos com minoria na Câmara. Porque para eu ter maioria na Câmara, em nome da tal governabilidade, eu tinha que ter feito concessões éticas, concessões de princípios. Dar cargo a vereador, fazer coisa pior para vereador, caçador de vereador. Eu digo, para fazer igual ao que os nossos adversários políticos fazem, é melhor que eles façam, porque tem mais tempo de janela. E como eles não têm escrúpulo, faz as coisas do jeito que dá e que seja mais fácil, que tenha mais vantagem para ele. Mas se for para fazer igual ao que eles fazem, e que foi para... A gente nasceu como partido político para se contrapor a essa prática, né? Então, não convém a gente ir para lá. Para a gente ir para lá, não dá para, em nome da governabilidade, a gente abrir mão dos nossos princípios éticos, dos nossos compromissos de honestidade, né, de critério na gestão pública, né, absoluta fidelidade ao interesse público, não admitir qualquer desvio no interesse de quem quer que seja. E a gente sofreu muito. O Valdemar Rossi, sabe que estava lá no seu pedaço, na Moca, quanto era difícil a gente fazer as coisas com minoria na Câmara, e a má vontade da imprensa, a má vontade do meu partido na época. Os outros partidos nem se conta, né? Que eram adversários mesmo. Nosso partido, mesmo o partido nosso, era mais adversário do que o adversário mesmo, adversário, né? Mas o que nos ajudou a chegar no final do governo apresentando bons resultados? Não todos os resultados que a gente poderia ter feito. Por exemplo, ter implantado as subprefeituras no modelo que a gente construiu. O que era? Tirava as secretarias, em vez de ser 17, reduzia para 5. E agregava áreas em cada uma delas. Você entendeu? Quer dizer, em vez de ter 17 setores, atendendo a cada um setor, você agregava os setores. E as políticas públicas de saúde, de educação, de saneamento básico, de habitação popular, de gestão, etc., etc., em 5 secretarias. E as subprefeituras em número de 13. De 13 naquele momento, de 13. Mas com esse perfil, com autonomia, né, com quadro e com o poder de decidir as coisas. O orçamento, além de você fazer o orçamento da cidade como um todo, você fazia o orçamento de baixo para cima. Você discutia nas regiões o orçamento daquela regional para o próximo ano. E era a soma desses orçamentos, respeitando as prioridades definidas nas plenárias populares, nas quais se discutia a elaboração da lei orçamentária, que resultava do plano, do orçamento da cidade. Claro que tinha alguns investimentos que eram de âmbitos da cidade, mas tinha questões específicas, metas específicas, objetivos específicos, discutidos com a população em cada administração regional da cidade. Porque cada administração regional da cidade é uma grande cidade. Hoje,
a prefeitura tem 31 subprefeituras. Elas foram criadas num projeto de lei da Marta, em 2002. Ela mandou um projeto de lei, ela tinha maioria na Câmara, ela aprovou e criou 27 secretarias e 31 subprefeituras. E aí, e também encaminhou a criação dos conselhos de representantes no âmbito de cada subprefeitura. Só que o governante seguinte, o Serra e o Kassab, questionaram na Justiça, no Ministério Público, a constitucionalidade da criação dos conselhos de representantes. E resultou que hoje esse assunto, até hoje não foi resolvido, e está no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade ou não de uma medida que está previsto na Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município de São Paulo. Portanto, São Paulo, até hoje, depois de mais de 20 anos, 25 anos da Constituição Federal e 23 anos do primeiro governo democrático popular da cidade, quando foram tomadas as primeiras iniciativas de descentralização real, autonomia financeira, a ideia é nossa, e nós implementamos numa certa medida essa ideia, que era fazer o orçamento regional, regionalizado. Porque veja bem, você tem uma regional, por exemplo, de Butantã, ou uma regional de Pinheiros, que são regionais menores, com um nível de renda da população mais alto. As necessidades não são as mesmas de uma regional da Moca, de São Mateus, de Itaquera, de Guaianazes, que são regiões maiores, com mais população e de nível de renda mais baixo. Então não é justo tratar igualmente os desiguais, que aí você aumenta a desigualdade. Então nós procurávamos redistribuir o bolo orçamentário por pedaços da cidade, atentando para as peculiaridades de cada região, o tamanho da região, a dimensão da região, o número de habitantes da região, as carências da região, ou seja, o que tem na região. Então, isso seria um espelho, seria um diagnóstico, a partir do que a população definiria. O que a gente precisa mais? Porque o orçamento, ele não é elástico, não. O orçamento é como o orçamento da casa da gente. É um cobertor curto, e família pobre tem filho demais, e o cobertor é bem curto, e aí você puxa o cobertor por um lado, descobre os pés por um lado, puxa para o outro lado, descobre a cabeça do outro lado. Isso não é diferente na cidade. A cidade é uma grande família, e é uma família com carências, mais carências do que riqueza, de uma minoria que é beneficiária dos investimentos públicos, que contempla exatamente essa minoria, já tem tudo. E quando a gente resolveu mudar essa dinâmica, em vez da minoria rica ter as melhores obras, mais caras, mais importantes, a gente inverteu e procurou privilegiar ou priorizar as regionais mais pobres, com mais gente, com mais carências, e isso teve um preço muito alto, e um preço que a gente sofreu muito com isso, e a gente saiu com um atestado de sanidade mental, porque ali ou você saia louca, ou você saía com um atestado que você não vai ficar louca nunca mais. E o Valdemar sabe disso, ele como administrador regional. Então, subprefeitura não pode ser tantas subprefeituras, 31 subprefeituras, é demais. Não é que a cidade não se comportasse um número grande de subprefeituras, mas não adianta ter uma subprefeitura só com um balcão de atendimento, alguns funcionários para atender, e sempre um atendimento que vem através do vereador. Vem através do vereador, teve até algumas situações, né, do nosso governo, equivocada, mas aí estava começando, era cristão novo, né? E tinha administrador regional que o povo estava na fila para ser recebido pelo administrador regional, na época, e quando vinha o vereador, né, para ser atendido, o administrador regional ou quem estava atendido assim, vai para a fila, porque você é igualzinho a qualquer cidadão aqui.
Mas aí é meio complicado, né? Porque eu dependi do vereador para aprovar os projetos da prefeitura, inclusive o orçamento da União. Mas só para ver os excessos a que a gente chegou, mas a partir de uma concepção que é verdadeira, é justa, é correta. A democracia é para todos. Não é verdade? Então, veja bem, 31 subprefeituras é muita coisa, não tem recursos para manter, né, em plena condição de funcionamento, seja do ponto de vista de funcionários, seja do ponto de vista de equipamento de obras, equipamento de serviços de limpeza, equipamento de serviços de limpeza de córrego, de limpeza de boca de lobo. Quer dizer, é uma luta, é muita coisa para se manter numa regional. E das 31, tem 20, e a maioria aqui da Zona Leste, estão entre as 50 maiores cidades do país. Elas não são cidades, mas o tamanho de 20 subprefeituras, dentre as 31, elas estariam dentro de 50 cidades maiores do país. E são as regiões mais pobres, mais carentes, com mais gente e com mais dívida social dos governantes com essas regiões. Isso de um lado. De outro lado, o orçamento ele é centralizado. O que me consta, o orçamento não está sendo redistribuído de forma, né, regionalizada, de modo a que se procure equilibrar. Nós estávamos construindo uma proposta de que o próprio tributo também deveria ter um viés regional. Porque uma região onde há gente com renda mais alta, o IPTU, o ISS, que são os tributos municipais, né, deveriam também ter uma escala de tarifa que contemplasse a diversidade de renda de uma região em relação à outra. E o bolo orçamentário também teria que ser distribuído desigualmente, porque tratar igualmente os desiguais é aumentar a desigualdade. Concorda comigo? Então, nós temos, portanto, uma prefeitura com 27 secretarias, 31 subprefeituras e muita centralização. Não se criou até hoje, não se criaram até hoje os conselhos regionais? Pois não. Diante dessa problemática, que são muitas subprefeituras, atualmente o que se deve fazer é tentar diminuir as subprefeituras ou tentar ir lá eu posso explicar, dar mais estrutura para as subprefeituras? Veja bem, claro, é uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes, numa imensa área geográfica e uma diversidade muito grande, né? Cada região dessa é diversa no tamanho geográfico, da cultura local, né? Das condições de vida da população. Então, o planejamento da cidade teria que partir de baixo para cima, tem que planejar. Claro, tem que ver quais são os recursos disponíveis. É verdade que hoje a arrecadação chega a quase 40 bilhões. No nosso tempo era 3 bilhões, com uma dívida enorme que o Jânio deixou. Uma dívida social, uma dívida externa, uma dívida interna, né? Obras inacabadas aos montes na cidade, né? Mas a gente tem que ver assim, olha, a arrecadação da cidade é 40 bilhões, ou seja, o que foi cada ano, sabe? A cidade tem uma configuração tal que justificaria que o tamanho das administrações regionais ou das subprefeituras, né, tivesse uma certa racionalidade, uma certa lógica, para não ter regiões muito grandes demais ou regiões pequenas demais. Quer dizer, teria que ter um traçado geográfico atentando para as peculiaridades de cada região, as carências de cada região, o acúmulo que cada região já teve em relação a todas as políticas públicas, e dividir esse bolo de tal modo, não é isso uma vez só, e ir reduzindo essas defasagens, essas carências, do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de equipamentos, do ponto de vista, sabe, de equipamentos, inclusive de prédios para sediar os serviços públicos naquela regional. Quer dizer, teria que haver uma análise
quando a gente traçou o plano diretor da cidade e traçou o modelo de gestão política administrativa com esse mínimo de secretarias e esse poder descentralizado para as subprefeituras, já partia exatamente do quanto se arrecadaria naquele ano e o quanto se daria de destinação de regional para regional. Claro que quanto mais administração, quanto a subprefeitura tiver, mais perto o poder chega perto do cidadão, não é verdade? E se a região é muito grande, né, e tem uma única subprefeitura naquela região, evidentemente que a proximidade do cidadão ou da cidadã da decisão política, da decisão estratégica, da decisão de governo, fica mais distante. Porém, uma cidade desse porte, que é um país, né, é um país do tamanho de Cuba, é do tamanho de outros países aí. Então, tem que haver uma divisão administrativa de modo a diminuir esses equilíbrios, seja do ponto de vista do tamanho da região, seja do ponto de vista do volume de recursos que se destina a essa região, seja do ponto de vista do quanto se arrecada e do quanto se exige de tributação, que deveria também ter uma lógica de atender à diferença de cada região, da capacidade contributiva de cada região. Não seria lógico isso? Então, é muito importante a divisão política administrativa de um governo, é uma medida, né, de descentralização do poder e é uma condição para colocar a decisão estratégica de governo mais perto do cidadão, para que o cidadão se sinta motivado, interessado e participativo do ponto de vista de estar definindo as prioridades da sua região para o próximo ano, quando estiver discutindo o orçamento da cidade. Eu vou ficar por aqui para não enrolar mais ainda, não embolar mais ainda com tanta informação, e no segundo momento, se o coordenador entender assim, a gente volta para tirar as dúvidas e para ouvir as observações de todos vocês. Obrigada. Bom, a gente vai dar uma paradinha para o café, vamos tentar voltar mais rápido, né? Porque aproveitar o máximo que a gente pode. Né? Trazei também vossa voz e todo anseio, não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo, é a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes